Você sabia que Cristo não fundou nenhuma denominação religiosa? O que ele fundou foi a sua igreja, o seu corpo vivo. O que é a igreja de Cristo? É o corpo dele. É o templo e a morada do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios. Ou vós não sabeis que o Espírito Santo de Deus habita em vós? E a promessa do Filho de Deus, Jesus Cristo, foi que não vos deixarei órfãos. João 14, João 16. Mas eu vos enviarei o Consolador, e ele habitará para sempre em vós. Então nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, que é o Consolador. A Igreja de Cristo são todos os salvos que existem no mundo inteiro. Este é o corpo invisível. Esta é a noiva dele. Este é o templo dele. Esta é a igreja que ele instituiu. Jesus Cristo não instituiu uma denominação religiosa, ele não criou um clérigo religioso, ele não criou um monte de doutrinas humanas, ele não criou um monte de dogmas humanos, de preceitos humanos, não. Ele deixou a sua palavra, os seus mandamentos, para que nós pudéssemos obedecer e pudéssemos cumprir o seu chamado. Se você faz parte da igreja militante de Cristo, que irá triunfar eternamente com ele, você não foi chamado para ser servo de nenhuma denominação religiosa. Quando você diz que Cristo fundou uma religião, sendo que esta religião refere-se a uma denominação religiosa, se você diz que Cristo fundou uma igreja, e o sentido de igreja para você é um templo religioso, uma denominação, uma comunidade religiosa organizada por homens, com regra própria, CNPJ, com leis, com doutrinas humanas, mandamentos humanos, você está equivocado. Você não está de acordo com as Escrituras. O seu pensamento ele está contrário à vontade de Deus, porque Jesus Cristo deixou uma igreja que foi edificada sobre a sua palavra, sobre si que é o fundamento. Ele disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Mateus 16, versículos 17 e 18. Vós não foste comprado por qualquer preço, foste comprado por preço de sangue. Cristo comprou a sua igreja a preço de sangue. E ela foi instituída, edificada, começou a existir na terra, ser conhecida. O mistério da igreja foi revelado em Atos dos Apóstolos. Tornou-se público a toda a congregação, a todo mundo. Jesus Cristo, ele não fundou uma denominação religiosa. Ele instituiu a sua igreja, a qual ele comprou com seu sangue, vertido na cruz do Calvário, e esse projeto, propósito da salvação, foi escolhido desde a eternidade, como o apóstolo Paulo nos fala na sua carta aos Coríntios, capítulo 4, 1, versículos 4 até o 11. Nós somos eleitos, predestinados por Deus. Se a sua fé está baseada no ensino de que Cristo fundou uma organização religiosa e de que você precisa ser servo desta organização para que você possa agradar a Deus, você está violando o mandamento de Deus. Por quê? Você está indo além do que a palavra de Deus diz. Ele veio instituir a sua igreja, o seu corpo vivo, a sua noiva, da qual ele é o cabeça. Cristo não é o cabeça nem de igreja protestante, nem de igreja católica, nem de nenhuma outra igreja existe na face da terra. Cristo é o cabeça da sua igreja, os salvos em todos os tempos que estão com ele, os que estão na eternidade e aqueles que ainda estão na terra. Esta é a igreja que ele instituiu, que Satanás não prevalece. Mas igreja humana, denominação, não foi mandamento nem instituição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem perca tempo acreditando nessa farsa, nessa heresia de que o nosso Senhor Jesus Cristo fundou a igreja tal, a igreja de fulano, a igreja de Beltrano. Mentira. Os argumentos são todos argumentos humanos, doutrinas humanas baseadas em tradição católica, em magistério católico, em tradução protestante e em outros pensamentos humanos, em doutrinas humanas. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele instituiu a sua igreja, o corpo de todos os salvos que existem no mundo e não uma denominação religiosa. Aprenda a limitar-se, a fazer unicamente a vontade de Deus. Abandone os preceitos humanos que lhe escravizam e levam você para a idolatria e para o pecado. Se você é servo de homem, você jamais poderá agradar a Deus. Não se pode servir a dois senhores, o nosso Salvador Jesus Cristo já dizia. Como o apóstolo Paulo nos escreveu na carta aos Gálatas, capítulos 1, do 8 a 11. Se eu me persuado, se eu sirvo a homens, eu não sou servo de Cristo. E qual é o seu interesse? É agradar aquele que se alistou? Paulo disse a Timóteo, na primeira carta a Timóteo: Timóteo, aquele que se alista para a batalha, não pode olhar para trás, nem pode retroceder e nem pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Cristo fundou a igreja dos salvos de todo o mundo.